Boa tarde a todos, obrigado a todos que estão aqui presentes, a amigos, alunos, ex-alunos, alunos de Belém do Pará, de São Paulo, amigos e conhecidos de diversas partes do Brasil. Quero agradecer ao professor Tiago Tifaldi, que está aqui conosco, e quero agradecer também ao professor Luiz Felipe de Oliveira, que também está aqui conosco, né? E principalmente quero agradecer a toda a equipe do canal Aduaneiro, a Liege, a Carol, a Flávia e o professor Rogério por terem nos convidado, terem disponibilizado essa plataforma. A ideia dessa live é uma conversa entre amigos. Eu e o professor Luiz Felipe nos conhecemos da docência em São Paulo, eu e o professor Tiago nos conhecemos através do canal Aduaneiro, e a ideia é justamente juntar um grupo de professores para discutirem alguns aspectos políticos e constitucionais relacionados a essa pandemia. Também a ideia é eu entrar, e um pouco o professor Luiz Felipe, com essa parte internacional, por ambos temos pós-graduação em Direito Internacional, no caso, né? Então, o que eu queria sugerir, né, e aqui nós temos uma interdisciplinaridade muito interessante, né? Eu tenho mestrado em Ciência Política no Pará, além na UFPA, né, além de ter LLM em Direito Internacional. O professor Tiago, ele tem mestrado em Ciência Política, além de ter uma especialização em Constitucional. E o professor Luiz Felipe de Oliveira tem mestrado e doutorado em Direito Internacional pela USP, a gloriosa Faculdade de Direito Lago de São Francisco, né? Então, a ideia inicial seria a gente começar a falar um pouco sobre a pandemia, e o professor Tiago, que eu já escrevi um artigo sobre o coronavírus, sobre a evolução do coronavírus, podia fazer um pequeno comparativo entre o coronavírus e a gripe espanhola e outras pandemias recentes que afetaram o Brasil e o mundo, para a gente passar para a legislação que concerne o coronavírus no Brasil, né? E após eu posso pegar uma pequena parte internacional, falar sobre regulamentos de saúde internacional, né, da OMS, entre outros ordenamentos que regulamentam a questão do coronavírus no mundo, ok? E, por fim, o que a gente pretende fazer é fazer uma análise constitucional, principalmente com a teoria da ponderação dos princípios, né, a teoria da proporcionalidade, do Robert Alexy, com as ideias do Ronald Dworkin, sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelos estados. O professor Luiz Felipe de Oliveira trabalha com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, então tem informações em primeira mão, e inclusive irá trazer um comparativo de decretos de vários estados no que concerne a pandemia, principalmente estados que vieram a decretar o lockdown. Então, a gente pretende fazer uma análise comparativa e justamente trazendo legislação, decretos, normas legais, infralegais, normas constitucionais, normas internacionais, como tratados, convenções, sobre esse assunto. Então, professor Tiago, se você quiser começar, um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Professor Olavo, professor Luiz, Felipe, agradecê-los aqui pela nossa live, pelo convite para a gente expor esse tema, trazer algumas novas luzes e um diálogo comparativo, agora que a gente já tem três meses de quarentena, isolamento, lockdown, a gente já tem uma discussão específica sobre isso. Agradecer prontamente o canal Aduaneiro, nas pessoas da Carol, do Rogério, da Liege, que nos permitiram a construção desse diálogo de hoje. Agradecer também a parceria com o professor Olavo, do canal, convidá-los para o curso. O professor Olavo mantém um curso de Direito Internacional, não é mesmo, professor Olavo? O nome do seu curso, por gentileza, divulga para a gente aqui nas redes. Não gostaria de fazer autodivulgação, mas o curso é sobre regulação a investimentos estrangeiros no Brasil, né? Todo um curso mais na área de direito nacional privado, direito empresarial.
E direito tributário um Isso, pouco. Regulação de isso. investimentos estrangeiros no Brasil e abertura de subsidiária com capital estrangeiro. Então, O professor Olavo tem esse curso. Desculpa, professor Olavo. fica à Pode vontade, só terminar. isso mesmo. O professor Olavo mantém esse curso aqui na plataforma do canal Aduaneiro, quem está nos acompanhando. Eu e o professor Norberto mantemos um curso de Direitos e Garantias Fundamentais, também em produção e divulgação pelo canal Aduaneiro. Então, esse é um esforço do canal Aduaneiro também, contemplando não somente o COMEX, mas o direito internacional, o direito público. E vou iniciar a nossa conversa situando, meus caros, a temática exposta nesse diálogo a respeito de endemia, pandemia, epidemia. Então, vamos começar a situar coronavírus, Covid, para fazer uma aproximação com o direito internacional público, com o direito constitucional. Então, a primeira conceituação para apresentar aqui, abrir para os professores debaterem conosco a respeito de pandemia, né? Endemia e epidemia. Então, agora nós, juristas e operadores do direito, estamos nos habituando a termos relacionados à medicina e à saúde. Então, pandemia, uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, né? O mais importante desse conceito é a disseminação, e no nosso horizonte de discussão sobre epidemia, então aqui faço uma aproximação, meus caros, endemia com localidade, epidemia com região e pandemia, lembre de Pangeia. Nós estamos falando de direito internacional público, direito constitucional, então falamos de mundo. Então, lembre-se desse conceito para endemia, epidemia e pandemia para saber se localizar geograficamente no debate, né? Para a gente avançar aqui sobre o tema do coronavírus. Então, disseminação, algumas doenças são endêmicas, passam em determinados pontos para ascensão de curvas, então passam para uma epidemia, uma disseminação. A palavra mais importante deste conceito, dessa analogia, é a disseminação, até pandemia, que é o que estamos vivendo agora com Covid-19. A época que eu e o professor Olavo escrevemos o artigo para o canal Aduaneiro, a OMS estava a ponto de declarar emergência internacional. Tínhamos uma questão de ou endemia relacionada ao Wuhan, China, ou epidemia com algumas regiões chinesas e de outros países da Ásia. Avançou-se rapidamente para a pandemia, a OMS decretou essa emergência internacional. O professor Olavo vai ampliar o debate, ampliar a discussão. Nesse primeiro momento, acostumados já com pandemia de Covid-19, de coronavírus ou do novo coronavírus, a gente faz aqui uma aproximação e muitos cientistas começam a fazer uma discussão de critério comparativo com a gripe espanhola. E nessa conversa que nós teremos sobre gripe espanhola, de 1918, vale um ponto de reflexão importante, porque a gripe espanhola insere-se num contexto geopolítico de entre guerras, insere-se numa teoria que o professor Olavo vai explicar melhor, vai ampliar esse debate melhor, do porquê até da nomenclatura, por que gripe espanhola, por que Espanha, e qual o contexto da Espanha, o contexto mundial da Espanha nessa discussão de gripe, e por que esse paradigma, e utilizamos a gripe espanhola como paradigma para o novo coronavírus, para a pandemia.
Ao mesmo tempo, temos um outro parâmetro para a discussão que o professor Luiz Felipe abordará também aqui, na ordem interna no Brasil, principalmente na década de 70, antes da redemocratização, com relação à meningite, com relação ao regime e principalmente a discussão de liberdade de expressão e de acesso à informação. O ponto que chegamos a essa reflexão de comparativo de paradigmas com meningite década de 70 e com gripe espanhola começo do século, diz respeito à nossa expertise de tratamento de endemias, epidemias e pandemias, a nossa experiência de pandemias, o nosso repertório vem de gripe espanhola. O professor Olavo vai discorrer sobre por que da escolha dessa nomenclatura para essa pandemia. O professor Luiz Felipe abordará a meningite e, principalmente, o mais importante agora que estamos ampliando essa discussão sobre isolamento, quarentena, lockdown, e esses paradigmas, esses parâmetros que nós temos do século XX, a importância de um legado, de uma construção de um conhecimento, né? Tivemos Jogos Olímpicos em 2016, aqui no Brasil em 2014 a Copa do Mundo, e para o caso da meningite, o professor Luiz Felipe colocará essa questão. Tivemos, por conta dos estudos daqui de São Paulo, no município, uma localidade de São Paulo, quem está nos acompanhando daqui de São Paulo, por exemplo, o Butantan. E agora se fala muito no Instituto Butantan por conta do convênio com os chineses para a produção da vacina, e esse legado, a importância desse legado e fomenta a pesquisa. Então, saindo desse primeiro plano de entreguerras para a gripe espanhola, para meningite, que tem uma discussão interna aqui no Brasil de endemia e de ascensão, progressão e decréscimo de curva, na nossa história do século XX e aqui no estado de São Paulo, no município também, um pouco mais especificamente agora sobre coronavírus e sobre a discussão que originou esse debate de isolamento, de quarentena, de lockdown. Então, alguns aspectos importantes sobre China, sobre Wuhan, sobre a província de Hubei e coronavírus. Outras informações detalhadas, eu e o professor Olavo começamos a discutir mais especificamente isso no artigo lá em dezembro e em janeiro. Me corrija se eu estiver enganado com a data, professor Olavo. Eu gostaria só de fazer uma interjeição Por rapidamente. favor. A grande questão que nós temos aqui é uma questão de transparência. Já dizia o ex-ministro da Suprema Corte norte-americana, Louis Brandel, que o melhor detergente é a luz do sol. Então, numa democracia, você se tem uma questão de transparência. E nós vivemos num mundo que vive um auge de regimes democráticos, mais uma retomada de regimes autoritários, né? Nós temos um fenômeno autoritário em várias partes do mundo, populista, autoritário, nacionalista, vide Trump e Rússia, entre outros países, no qual até dizem que o Brasil se inseriria nesse contexto. A grande questão é o seguinte, você só pode confiar nos dados que você tem sobre essa questão da pandemia em relação a se houver transparência. Então, se pegando, por exemplo, a questão da gripe espanhola, por que a gripe espanhola se chama gripe espanhola? Alguém saberia dizer? Porque surgiu na Espanha? Não, não surgiu na Espanha. A gripe espanhola surgiu, dizem que nos Estados Unidos, no Kansas. E o que aconteceu na realidade foi que a Espanha era um dos únicos países democráticos pós-Primeira Guerra Mundial, durante aquele período, e a imprensa espanhola foi uma das únicas que divulgou na Europa esse fenômeno. E nós temos também, fazendo esse comparativo, com a própria meningite, que veio no Brasil na década de 70, que foi uma epidemia muito grande no Brasil, principalmente na região da Amazônia, e que foi pouquíssimamente divulgada à época.
né? Então, por que isso importa? O que importa é que hoje em dia nós vivemos um mundo muito mais interligado globalmente. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos diversos organismos que foram criados justamente para a promoção da paz, né? Da paz global, respeito aos direitos humanos também, mas principalmente a promoção da paz, como está na Carta das Nações Unidas, né? Carta de São Francisco de 1945. E a OMS, ela vem nesse contexto, vem de uma chamada uma agência especializada da ONU para a promoção da saúde em nível global e, naturalmente, que isso depende de uma cooperação entre países. Se você não tiver uma cooperação entre países, você acaba caindo numa situação que os dados não são absolutamente transparentes. A OMS não tem jurisdição sobre os países. A OMS depende de informações de países, né? Então, assim, a primeira questão, e aí eu depois queria jogar para o professor Luiz Felipe para ele falar um pouco sobre como é que a principal legislação, decisões do STF a respeito do coronavírus no Brasil, mas a primeira questão que nós temos que ver aqui é se cabe a responsabilização internacional por causa do coronavírus. E aí isso é uma discussão que eu imagino que as pessoas que estão participando tenham curiosidade a respeito, né? Em primeiro lugar, a OMS ela surge através de um documento, que é o seu tratado constitutivo, que é a chamada Constituição da OMS. A Constituição da OMS ela veio a ser ratificada, ou seja, internalizada no Brasil em 1948, ok? E ela passou a vigir no mundo a partir de 1948, ou seja, a partir de 1948 existe a OMS. E além da OMS, nós temos justamente o chamado Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional, que o mais recente é de 2001, 2005, se quiser escrever, RSI 2005. Ele prevê a obrigatoriedade de países virem a prestar informações à OMS em caso de suspeitas de surtos endêmicos, né? Em caso de surtos de doenças. Isso daí está no artigo 8º, salvo engano, do Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional, que em grande parte serve de base para a atual legislação a respeito do coronavírus no Brasil, porque ele é citado como fonte para a atual legislação a respeito da quarentena no Brasil, ele prevê essa obrigatoriedade de se prestar informações. Então, pegando o caso da China, especificamente, a grande discussão que se faz aqui é: a China prestou as informações que tinham que ter prestado, ela informou a OMS desse surto endêmico, ela demorou a informar a OMS desse surto endêmico, que posteriormente, de 11 de março, se tornou um surto pandêmico com a declaração de emergência internacional da OMS, né? Aí essa é a primeira discussão. E a segunda discussão que se faz é da própria natureza do Regulamento Sanitário Internacional, ok? Porque se a Constituição do OMS é um tratado internacional, ou seja, ela é uma norma anotem, hard law, né? Direito duro, ou seja, ela tem força coagente, ela pode ser executada internacionalmente, né? Pode ser usada internacionalmente por tribunais internacionais. A grande discussão acerca do Regulamento Sanitário Internacional é se ele é uma norma de hard law ou se é meramente uma norma de soft law. Soft law, hard law e soft law. Depois eu vou escrever essa diferenciação para todo mundo ter, hard law e soft law. E o que seria a norma de soft law no direito nacional? Alguém pegando um exemplo. A Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, de 1948. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que é inclusive citada, por exemplo, no Estatuto Estrangeiro de 1997, ela é considerada no Brasil meramente uma norma diretiva. Ela estabelece diretrizes para a promoção de direitos humanos no Brasil. E a grande discussão sobre o Regulamento Sanitário Internacional de 2005 é se ele é uma norma de hard law ou se é meramente uma norma de soft law. Então, para se ter essa discussão, se cabe a responsabilização de algum país, primeiro, precisa ver se houve uma violação do Regulamento Sanitário Internacional, e se o Regulamento Sanitário Internacional é uma norma de hard law ou de soft law. A Constituição da OMS prevê
as prerrogativas do OMS, através da sua Assembleia, chamada Assembleia Mundial da Saúde, né, que é o seu órgão constitutivo, de fazer regulamentos internacionais a respeito. E por haver essa previsão, né, nos seus artigos 2º e artigo 21 da Constituição do OMS, alguns juristas, no Brasil, o que se destaca mais é o professor Valério Mazzuoli, né? Acho que se pronuncia o nome dele, Mazzuoli, né? Que é professor lá em Mato Grosso. Se tiver alguém aqui do Mato Grosso, sejam bem-vindos, né? O professor é lá de Mato Grosso. Quer dizer, ele não é do Mato Grosso, mas ele é professor lá. E ele estabelece que, justamente por haver essa previsão na Constituição da OMS de estabelecimento de regulamentos, caberia o Regulamento Sanitário Internacional teria uma norma de hard law, ou seja, ela teria uma força coagente. Agora, essa é uma discussão que não é pacífica. Então, nós temos essas duas questões para recapitular, né? Primeiro, se algum país, no caso a China, né, que está sendo acusado, cometeu algum ato não transparente, né, na promoção, na divulgação dessa enfermidade, e aí aqui, naturalmente, que a China poderia ser responsabilizada por dolo ou por culpa, né? Por culpa, mas isso teria que mostrar que não houve uma ação do governo chinês. Então, isso é mais difícil. E a segunda é se trata de uma norma de hard law ou de soft law. A segunda questão, naturalmente, é verificar se em qual foro competente caberia um julgamento sobre esse assunto. E aí, recordando que você agora está tendo ação popular contra a China no Brasil, né? Class action nos Estados Unidos, que seria o equivalente a... Isso é tudo muito lindo, mas na prática, ao meu ver, é inócuo, porque a China, ou qualquer Estado soberano, possui a chamada imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição. Olha o professor aqui falando latim, para você ver como é. Pareto e par non habetem judicium. Entre iguais não há juízo. Ou seja, um país não processa o outro. Então, outra discussão seria onde poderia haver um julgamento. E aí seria na Corte Internacional de Justiça, né, que é a corte responsável pela interpretação de tratados, ou, eventualmente, no próprio território que se deseje julgá-lo. Então, por exemplo, se for uma responsabilização contra qualquer país, vai ser no próprio país, e aí, naturalmente, isso seria mais difícil no caso da China, ao menos se fosse nos tribunais de Hong Kong, né? Mas tem essas discussões aqui sobre a questão se o Regulamento Sanitário Internacional é uma norma de hard law ou soft law, se houve realmente uma violação, principalmente do artigo 8º do Regulamento Sanitário Internacional, e a questão da imunidade de jurisdição, né, e onde caberia esse processo, e, naturalmente, também a imunidade de execução. Agora, só para terminar esse ponto internacional, que é um tema bastante polêmico também, recorda-se que havia informações que, inclusive, o vírus estava concentrado na província de Wuhan, né, na China, que é uma província no oeste da China. Agora já está se dizendo, e eu li, né, que Pequim, né, já decretou lockdown. E o professor Luiz Felipe vai falar um pouquinho sobre o que é lockdown e tudo mais. Agora, a discussão é a seguinte: se estava controlado numa província a 2.000, 3.000 quilômetros de Beijing, estava sob controle, como é que agora se decretou lockdown em Beijing, né? Então, essa é uma discussão sobre a transparência, e recordando que numa democracia exige-se publicidade, numa democracia exige-se transparência, ok? Então, atos só podem ser secretos em casos excepcionais, quando envolverem uma questão de segurança nacional. O caso é transparência. E membros da comunidade internacional são demandados transparência. Então, transparência para a prestação de informações. Isso se aplica na questão do OMS, e esse seria um caso de discussão da responsabilização internacional. Então, é bastante importante saber que existe esse arcabouço internacional, que é o OMS, que estabelece regulações internacionais, que houve esse Regulamento Sanitário Internacional, RSI, de 2005, que foi ratificado pelo Brasil. Então, mais um argumento para dizer que é uma norma de hard law, ou seja, um núcleo duro de direito com a gente, porque foi ratificado pelo Brasil em 2020, à véspera do coronavírus.
Então, é internalizado por decreto. No Brasil, recorda-se que tratados internacionais são internalizados por decretos do Executivo, né? Foi internalizado, já houve aprovação do Congresso, foi internalizado. Então, essa discussão se é uma norma de rádio law, ao meu ver, nesse caso, pode-se considerar que seja uma norma de rádio law. Então, existe esse regulamento sanitário internacional, o Brasil adere à OMS. Aí, professor Luiz Felipe, o que veio acontecer a partir desse ano? O que fez o Ministério da Saúde, o que fez o governo federal, sabendo que surgiu esse núcleo inicialmente endêmico de coronavírus, do novo coronavírus, porque já houve outros coronavírus, né? Na China, o que fez o governo brasileiro a partir de então? Bom, boa tarde a todos. Me agradecer ao canal Aduaneiro, professor Olavo, professor Thiago. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos. Vamos lá. O governo, primeiro assim, a gente tem que ter a nossa base legislativa principal é a Constituição, artigo 9698, que regula os direitos de saúde, enfim, como que a estrutura governamental ela regulamenta a saúde. Logo no começo de março, o Ministério da Saúde, ele, em razão de já suspeitas, enfim, daquele pessoal brasileiro que ia chegar no Brasil, que estava lá na China, ele decretou o que a gente chama de ESPIN, que é uma sigla para Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Então, foi uma portaria 188, se não me engano, de 2020, do Ministério da Saúde. Confere, sim. E ela decretou alguns procedimentos, algumas orientações, determinações, fluxos que deveriam ser realizados pelos governos em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal. E, logicamente, Distrito Federal também. Então, essa aí foi a primeira norma base que começou a decretar as formas de contingenciamento desse vírus que não tem remédio, não tem vacina. Então, qual que é a primeira solução desde a época da gripe espanhola? Você tem que afastar as pessoas. Então, acho que é importante falar um pouquinho, às vezes o pessoal confunde isolamento. Então, o que é primeiro o distanciamento social? Eu sei que está tendo uma situação dessa, então eu não me aproximo dos meus amigos, não deixo eles se aproximarem de mim. Recomenda-se fechar ou diminuir o horário de atendimento de comércios, escolas, enfim, eventos públicos, mas não existe uma coerção do Estado, ou seja, não existe uma obrigatoriedade. As pessoas fazem porque deveriam fazer, que seria o que faz o bom senso. Só que a gente sabe que, infelizmente, tem muito problema para acontecer esse bom senso. Já o isolamento, que está previsto na 188, na portaria, ele já pega alguém que está infectado e ele separa quem está infectado e quem não está infectado. E aí você, por 14 dias, você isola essa pessoa. Então, tecnicamente, as autoridades podem pegar e isolar. O que acontece, principalmente, nos hospitais agora de campanha. Então, você pega a pessoa que está sintomática ou assintomática mais contaminada, ou ela faz isolamento em casa, ou ela faz isolamento no hospital, no nosocômio. E aí vem as grandes questões. O que é quarentena e o que é o lockdown em si? Então, a quarentena, aí ela já tem um controle maior, ela faz uma restrição ao acesso ou circulação de pessoas, inclusive de veículos. Então, ela busca evitar que as pessoas que foram expostas ao vírus contaminem as que não foram expostas. Então, aí sim você começa a fechar atividades. Então, você fecha uma parte do comércio, escolas, atividades esportivas, atividades sociais, atividades culturais. E aí sim vem a primeira coerção do Estado. Ele vai fechar e vai aplicar multas para quem praticar a violação da quarentena. Inclusive, vi hoje, só para uma curiosidade, um bar em Petrópolis, ele se fez de pet shop, que é uma atividade essencial, para poder fazer umas festas de open bar, enfim. E ele foi descoberto, foi denunciado e foi multado hoje. Ou seja, então você tem uma restrição. Da quarentena, você pode evoluir para um lockdown. E aí é quando o negócio pega de uma maneira muito mais violenta, que o Brasil não viveu lockdown em nenhum lugar ainda. A gente chamou de lockdown algumas situações, São Luís, etc. Mas no lockdown, você
acaba com a circulação. Você fecha de A a Z, deixando somente as questões hospitais, lugar de comida, lugar de farmácia, e nada mais funciona. E aí você, inclusive, pune, multa, em alguns casos, alguns países, você prende, você leva de maneira coercitiva a pessoa para casa. Porque realmente ali está uma situação que não tem mais como, a quarentena não funciona mais. Então, a nossa base para ter esses 4 elementos é justamente a portaria 188, que decretou essa emergência de saúde pública. E aí vem aquele questionamento assim, mas e meu direito de ir e vir? E meu direito de... Não. É aquele questão de sopesamento do direito. Você tem direito de ir e vir, mas você não pode contaminar o seu amiguinho com uma doença que vai matar ele. Ou seja, o direito à vida ele tem um pouquinho maior de valor do que esse tipo de situação. Professor, só fazer uma pergunta. Você mencionou aqui essa portaria que eu já escrevi, mas houve alguma legislação federal, e recordando que essa portaria veio um pouco antes do Carnaval e não proibia a circulação, então meramente tomava medidas preventivas, então essa história de que o Carnaval, os governadores deveriam proibir o Carnaval, é uma discussão que, ao meu ver, não é cabível, porque meramente estabelecia medidas preventivas, né? Mas daí houve alguma legislação federal a respeito, e o senhor falou de atividades essenciais, de onde sai essa questão de atividades essenciais, quem vem a violar essas medidas preventivas do governo, desculpa, essas medidas de quarentena do governo, pode ser responsabilizado? Como é que funcionam essas questões na prática? E aí, se quiser depois falar um pouquinho do seu professor Tiago sobre a questão das medidas tomadas pelos governadores, acho que pode ser interessante também. Tá bom. Muito bem colocado, professor Olavo. Além a portaria, ela foi o pontapé inicial, mas aí o governo desejando regulamentar, ele editou a Lei 13.979 de 2020. É uma lei que inclusive está em discussão no STF. Eu já vou falar um pouquinho rapidamente disso. Que essa lei ela criou as formas e procedimentos em nível federal, com abrangências municipais e estaduais, para tratar da questão da Covid-19 aqui no Brasil. E foram feitas 3 ações diretamente no Supremo, 2 ADIs e uma ADO, uma ação de constitucionalidade e uma de constitucionalidade. As 2 que são mais famosas é a 6343, que foi aqui, as pessoas interpretam errado, eu já vou explicar o porquê, que na verdade o STF, ele falou que não tem problema nenhum o governo federal ele editar normas, mas ele tem que respeitar a questão da separação de poderes. Isso. Então, o artigo 24, ele, por exemplo, dá o que é competência. O artigo 23 da competência comum, 24 concorrente, e a 22 da competência exclusiva da União. Então, esse ponto específico de saúde, ela está na concorrente. Então, a União ela não pode sobrepor a vontade do município. Então, a decisão do Supremo, ela fala que, baseada em fatos científicos, enfim, situações específicas, os governos estaduais eles podem decretar um lockdown, por exemplo, independente da legislação federal dizendo que tem que abrir tudo. Então, é uma relação, um reconhecimento da realidade de cada município e estado. Então, não impediu do governo federal de tomar ações, de fazer legislações, fazer procedimentos. Ele apenas diz que o governo federal ele pode determinar, por exemplo, que abra-se tudo, mas o município lá no interior do Paraná, ele pode falar assim, olha, mas aqui eu estou com uma situação epidêmica muito complicada, está tendo aqui na região, eu vou decretar o lockdown, independente da legislação federal. Então, como é concorrente à competência, o município ele pode fazer isso sem que ele esteja violando a lei federal. Foi isso que o Supremo falou. Ele não tirou da União nenhum tipo de competência. Só fazer uma observação, professor, que essa lei federal ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados e foi uma lei que foi proposta pela própria Câmara, se não me engano, foi inclusive proposta em regime de urgência, né? Porque foi uma lei que foi muito rápida. Só que o que aconteceu e o que está sendo contestado, eu acho importante por aqui, é que o governo Bolsonaro, o governo federal, fez uma MP que modificou alguns aspectos dessa lei. Entre elas, principalmente a MP 926, de 20 de março de 2020. Eu estou escrevendo aqui na
para vocês terem, né? E essa MP, ela estabelece modificações, modifica a lei, principalmente o que estabelece que para o seu artigo 3º, que estabelece que para tomar determinadas medidas, como transporte intermunicipal, deveria haver autorização da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária. Federal. Então, que é um órgão federal. Então, os estados sentiram que as suas competências foram retiradas porque haveria de ter autorização da Anvisa para qualquer ação a ser tomada pelos governos do estado. Isso que está justamente sendo discutido perante, acho que é a 6343, né? Isso. Aí, se quiser, inclusive, mencionar outras decisões, também o professor Tiago, fica à vontade, mas eu acho que é uma observação pertinente a fazer. Bom. Então, só para fechar, passar para o Tiago, que eu já falei demais também. Essa questão da 6343, ela é focada muito na relação da competência exclusiva. Transporte é exclusivo da União. Então, quando o Rio de Janeiro quis fechar aeroporto, fechar rodoviária, ele violou esse princípio e aí esse ponto da inclusive liminar não foi concedido para o Rio de Janeiro para proibir esse tipo de situação. Então, agora o professor Tiago pode dar uma... Sim. Só para retomar, então, as nossas discussões, quem está acompanhando, o professor Luiz Felipe e o professor Olavo mencionaram a portaria 188 e a Lei Federal 13979, de fevereiro de 2020. Essa Lei 13979, ela é basilar para todos os decretos a respeito de quarentena de isolamento que o professor Luiz Felipe e o professor Olavo mencionaram agora. Então, para exemplificar, depois eu vou até, se for o caso, disponibilizar aqui para o chat. No estado do Amazonas, por exemplo, um decreto do prefeito de Silves, no estado do Amazonas. A suspensão total de atividades não essenciais, o lockdown, foi decretado por lá nesse município. Então, é competência local aí, de interesse local, com base na 13979. Esse é um município do estado de Amazonas. Então, para quem tiver essa curiosidade, estamos falando de lockdown, de quarentena e de isolamento, alguns estados que já decretaram lockdown para redução dessas curvas, né? O lockdown parcial. Então, temos, por exemplo, o Amazonas, que já foi mencionado, Ceará, alguns municípios, não é o estado na sua totalidade, ok? Pará, e sobre o Pará, o professor Olavo depois vai comentar uma curiosidade, até para engrandecer aqui o debate sobre o estado do Pará em específico, Pernambuco, Rio de Janeiro. Esses, então, do local para o estado e alguns países. Eu trouxe aqui como curiosidade para a gente discutir algumas nações que adotaram lockdown, que adotaram essa lockdown, confinamento, uma tradução do inglês, para a gente adaptar essa discussão de quarentena de isolamento. Países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, China, Colômbia, Estados Unidos, França, Índia, Irã, Israel, Itália, Líbano, México, a Nova Zelândia, que teve um êxito com o coronavírus, isso já foi reportado na mídia, o Reino Unido também, Rússia e Singapura. Países que adotaram o chamado isolamento vertical, só para nossa consideração: Coreia do Sul, Suécia, Turquia. O Japão adotou isolamento, mas sem imposição por parte do governo. Essa questão que o professor Luiz Felipe trouxe para o nosso debate, de quarentena de isolamento, que é uma legislação nova, que o professor Olavo e depois o professor Luiz Felipe vão debater conosco, de novidade em termos de legislação de lockdown, de quarentena de isolamento,
deve ser uma questão, para os alunos que estão acompanhando, uma questão que nós discutimos em direito constitucional sobre características de federação. O professor Luiz Felipe pontuou muito bem quando ele falou do artigo 24 e do artigo 23 da Constituição Federal de 88, alguns caracteres importantes com relação à federação para a gente compreender aqui por que alguns municípios, nesse exemplo que eu dei, Silves do Amazonas, alguns estados e alguns países estão adotando essa política de confinamento. A nossa federação, ela é segregada, cooperativa e, principalmente, o que deu ensejo a essa discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que o professor Luiz Felipe e o professor Lavo colocaram, é uma característica importantíssima da nossa federação, para os alunos que estão acompanhando, para os professores e demais colegas. A nossa federação ela é assimétrica. E pelo fato da simetria, a leitura dos artigos 23 da Constituição Federal, de competência comum e de competência concorrente, deve ser levada em consideração por um entendimento desses fatores na legislação 13.979. Isolamento, quarentena, o lockdown, e esses exemplos dos municípios e dos estados que o professor Luiz Felipe trouxe aqui para a discussão. E quando nós falamos e apresentamos aí os nossos parâmetros, os nossos paradigmas para a discussão, tanto a gripe espanhola quanto a meningite, que o professor Lavo pontuou muito bem, na gripe espanhola, lá em 1918, a gripe espanhola, os norte-americanos tinha uma preocupação de moral em relação às tropas, aos soldados, né? Como o professor Olavo colocou muito bem, a origem está relacionada a um campo militar, a um quartel militar do Kansas, e isso, a preocupação de espalhar pânico na população e principalmente contribuir para o moral dos soldados que iriam para a guerra na Europa, era uma questão importantíssima. Como a Espanha não fazia parte dessa discussão, a Espanha não tinha censura, tinha transparência, tinha publicidade de informação. E a Espanha aceitou a alcunha de gripe espanhola, né? Essa evolução tivemos aqui para a meningite na década de 70, e o mais importante dessa discussão agora que o professor Luiz Felipe colocou de quarentena, de isolamento, isso está num artigo importantíssimo de medicina social, trazido pela professora Rita Baradas Barata, está à disposição na Cielo, quem tiver a curiosidade aqui, ele é fácil de localizar. A discussão de endemia, de epidemia e de pandemia, para compreendermos quarentena, isolamento e lockdown, ela trabalha com os conceitos de tendência temporal, ou seja, para a discussão de curva, de ascensão de curva, de expansão, retração de curva, endêmica ou não, quando ela analisou, no caso, o objeto de estudo dela era a meningite, ela é endêmica. Depois ela fez uma análise de distribuição espacial, ou seja, quais distritos, municípios, localidades, regiões do Brasil e grupos vulneráveis, para a discussão que o professor Luiz Felipe colocou de isolamento vertical, isolamento horizontal, lockdown, quarentena e isolamento. Esses conceitos que estão nesse artigo de medicina social são importantíssimos para que possamos compreender esses novos conceitos trazidos no artigo 2º e 3º da Lei 13.979 para a compreensão contextualizada de quarentena e isolamento. Sem esses três, e comparando com os nossos repertórios, os nossos parâmetros de meningite e de gripe espanhola, não conseguiríamos ter uma legislação e compreendermos agora a demanda, a urgência de medicina, a urgência sanitária, para analisarmos como que cresce a curva, como que essa doença se expande, qual o comportamento e principalmente aquilo que a gente colocou na introdução, a disseminação. Né? Então, eu gostaria que agora
os professores Luiz Felipe e o professor Olavo estendessem, agora que a gente contextualizou, essa problemática da quarentena do isolamento com as discussões jurisprudenciais, o que os municípios, o que o Ministério Público, os estados estão ampliando esse debate de quarentena, de lockdown. Só para fazer uma observação, obrigado pelos comentários, Claro, professor. Mas só sempre mencionar pertinente. aqui, assim, em primeiro lugar, vivendo num regime democrático, o Brasil, e aí está chovendo ação do Supremo contra o governo federal, né? E eu mencionei aqui algumas ações relacionadas à competência de estados e municípios, né? E essa DPF 672 envolvendo a ausência de ações por parte do governo federal, que foi proposta, acho que, pelo Conselho Federal da OAB. E, além disso, vou citar aqui a DPF 668 e 669, que é uma ação contra anúncio, né, de contratação pelo governo federal da campanha publicitária. O Brasil não pode parar, né? Então, numa democracia, é bem mais difícil fazer esse tipo de camuflagens, né? E aí mencionar que essa questão de quarentena, isolamento, são mencionadas pela OMS no seu Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que eu menciono para você, que eu mencionei anteriormente, e só mencionar aqui que na Lei 13.979 de 2020 há menções expressas a esse regulamento. Então, só mencionar que no artigo 1º estabelece que as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Isso é extremamente importante. Essa é uma lei que protege a coletividade. Então, num princípio entre meus direitos individuais e a coletividade, essa lei ela vai para o lado da coletividade. Recordando que a Constituição é harmônica e você tem diversos princípios nela e você tem que ter justamente uma concordância prática ou uma harmonização. Então, restrições são possíveis? São desde que haja uma concordância prática ou uma harmonização protegendo-se o núcleo essencial daquele direito. Então, aqui, essa lei, ela visa a proteção da coletividade. Então, isso é bem importante, porque não há uma lei para a proteção de direitos individuais, né? Naturalmente. E o que é importante aqui por exemplo, o parágrafo 2º estabelece que o ato do ministro de Estado de Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública, que já houve esse ato que a gente mencionou, ok? Isso daí houve um novo ato, inclusive depois do Ministério Público, do Ministério da Saúde, estabelecendo que vai perdurar esse estado de emergência de saúde pública enquanto perdurar a emergência de saúde internacional decretado pela OMS. E o que é interessante aqui é que estabelece que o prazo que trata o artigo 2º desse artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa lei se correlaciona com a portaria do Ministério da Saúde e com esse regulamento, pelos regulamentos da OMS sobre o tema, ok? E o importante aqui também é que o artigo 3º, salvo engano, terceiro, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, estabelece que o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos, às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao decreto 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Esse decreto 10.212 é o decreto que internalizou o Regulamento Sanitário Internacional, ok? E a lei faz menção expressa ao Regulamento Internacional como uma fonte para essa lei, ok? Então, essa lei tem que obedecer aos preceitos do Regulamento Sanitário Internacional, e aí aquela discussão que eu tinha falado se é uma norma de hard law ou de soft law. E a lei ela traz diversas questões aqui que são previstas na Constituição, por exemplo, artigo 3º, inciso 7º, requisição de o que o governo pode decretar? Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas e pode ser garantido o pagamento posterior à indenização justa. Isso é a famosa requisição administrativa, que está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que é aquela coisa que você vê em filme, né? Que o cara pare, precisa do seu carro para fazer uma perseguição e tal. As pessoas acham que não existe no Brasil, mas existe, é previsto na Constituição e está regulamentado aqui na lei da quarentena. Então, existem várias questões. Mas a discussão aqui, o que eu acho que cabe também fazer, é essa questão de restrição a direitos fundamentais. Se você for pegar o direito de ir e vir no Brasil, você pode ver que é uma norma de eficácia contida, como diria o professor José Afonso da Silva. Ela produz todos os seus efeitos, mas ela pode
ter uma regulamentação por lei. Então, o artigo 5º, inciso 6º, estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, essa é uma norma de eficácia contida, essa é uma norma que exige que pode caber uma reserva legal, não absoluta, mas uma restrita, reserva legal. Então, pode sim uma lei vir a regulamentá-lo. Então, não é inconstitucional você haver uma regulamentação do direito de vir em tempos de pandemia. Essa é uma discussão que eu acho que é bastante interessante de se fazer. E aí eu acho que a gente podia entrar, ao menos se vocês tiverem mais algum aspecto interessante da lei, mas só para mencionar, e quem estiver assistindo, anotem aqui, né? Leiam principalmente o artigo 3º da Lei 13.979, e aí vocês vão ver que, por exemplo, no artigo 3º, no inciso 1º, está falando entre as medidas que podem ser tomadas, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória, artigo incisos 1º, 2º, 3º. Aí aqui nós temos no inciso 6º a requisição de bens e serviços, como eu mencionei. Aí nós temos restrição excepcional e temporária conforme recomendação da Anvisa. Isso está sub júdice. Entrada e saída do país, locomoção estadual e intermunicipal. Isso foi trazido pelo MP que eu falei para vocês, essa necessidade da Anvisa autorizar. Isso está sob subjúdice. Então, eu recomendo que vocês leiam a lei, principalmente o artigo 3º, ok, da lei. Leiam o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, e aí eu jogo para o professor Luiz Felipe, se quiser falar, inclusive, sobre essa questão de restrições a direitos, na lei, na Constituição, isso é cabível, e acho que a gente pode terminar hoje para dar espaço para mais atos. E o professor Tiago, se quiser trazer um caso interessante, recente, do Supremo, fique à vontade. Obrigado. O que é importante nessa questão de restrição de direitos, isso foi muito bem debatido no caso Elvenga, aquele caso de liberdade de expressão contra o racismo, enfim. É o mesmo princípio que está sendo utilizado, inclusive acho que no parecer do MP da 6343 ele relembra esse caso para a questão de sopesar qual direito que é mais importante. Então, na verdade, quando você pensa em nível coletivo, você vai em algum momento restringir o individual. Até porque é aquele paradoxo dos bens comuns, né, do Gardner. Faz muito sentido todo mundo usar ônibus, porque daí tem menos carro na rua, etc. Só que individualmente eu vou falar que eu vou usar meu carro. Então, coletivamente, eu tenho que ter o princípio da proteção do rebanho. Então, como não tem vacina, como não se tem certeza ainda se o infectado ele vai desenvolver o anticorpo, ele vai criar imunidade, talvez ele não crie. Então, por enquanto, a solução é você criar restrições às atividades normais do indivíduo. E aí, vai desde a locomoção até a livre iniciativa, ou seja, eu vou ter que ter um negócio mais fechado, eu vou ter que ficar em casa, não vou poder ir no parque, não vou poder assistir o futebol. Então, eu não acredito em violação ao direito individual, porque eu estou pensando justamente no bem coletivo maior. Até porque eu faço parte do coletivo. Então, esse sopesamento que o Supremo, os municípios, os estados e a União podem decretar essas restrições, a gente espera que não chegue a níveis mais graves para poder se decretar confinamento, vamos usar o termo mais correto que o professor Tiago lembrou, lockdown está muito internacionalizado, se decretar um confinamento, aí sim vai provar que a gente não soube lidar com a situação. E aí, confinamento é coerção, é força policial, é poder de polícia, deixar as pessoas em casa. Né? Então, a gente vai chegar numa situação muito mais complexa do que a gente tem hoje. Se você analisar que hoje a gente tem, entre um isolamento e uma quarentena, ou seja, eu tenho liberdade de sair da minha casa, poder fazer algumas atividades, não preciso comprovar a necessidade de sair, então tenho mais um distanciamento social voluntário do que uma quarentena aplicada. A gente não pode falar que o Brasil tem quarentena ainda em alguns estados. São Paulo eu não posso falar em quarentena. Eu tive um distanciamento social onde o governo incentivou algumas práticas e ele aplicou quarentena em algumas poucas atividades, comércio, escola, mas todo mundo aqui pode sair de casa, ir no mercadinho, enfim, dar uma caminhada pela rua que ninguém vai ser preso. No confinamento, a situação vai mudar.
E eu entendo que não é uma violação do direito individual de ir e vir, mas sim uma proteção pública de saúde de todo mundo. Acho que seria esse o nosso caminho. Acho que não teria essa violação, não. Antes do professor Tiago falar, né, fazer suas ponderações finais, só mencionar aqui que existe, inclusive, uma portaria interministerial, né, que é fundamentada, tem seu requisito de validade nessa própria lei federal que a gente mencionou, né, que é entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, que em caso de violações pode haver, inclusive, a criminalização, recordando que o Código Penal estabelece no artigo 268 o crime, caso de infração de medida sanitária preventiva, o artigo 330, o crime de desobediência, o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, ou seja, se você está contaminado, eu não sou criminalista, então eu não quero falar besteira aqui, então eu só falo isso, né? Mas se você está contaminado com vírus e sabe que está contaminado e mesmo assim se expõe, isso é punível por lei. Então existe lei, existe inclusive um lado penal que pode ser utilizado nessa questão, sim. Agora, eu acho que qualquer medida restritiva, e aí talvez o professor Tiago queira aprofundar sobre isso, ao meu ver, tem que se pegar a teoria da proporcionalidade do Alexis, né? Recordando se aquela medida é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Ou seja, você estabelecer o lockdown é adequado no sentido que existe outra medida que seja menos invasiva a um direito que lockdown? Por exemplo, o Estado de São Paulo antecipou feriado. O Estado de São Paulo antecipou feriado justamente para tentar evitar o lockdown. Então, essa é a primeira questão. Existe outra medida adequada? Ela é necessária? Né? Existe alguma outra possibilidade que possa ser tomada que seja menos invasiva ao direito? Sim ou não? Aí, por fim, em caso de ponderação de princípios, qual princípio se valoriza mais aqui? O direito à vida, né, de um lado, ou direito à coletividade, né, porque recordando que essa lei se defende bastante a coletividade, ou o direito de ir e vir, o direito de ir e vir. Me parece que nesse caso se valorize mais o direito da coletividade, o direito à vida. Então bastante interessante. Se quiser, inclusive, avançar com isso, acho que pode ser interessante como ponderação final. E aí outros temas a gente deixa depois. Sim. Como ponderação final, pegando o gancho que o professor Lavo colocou, lembrar de uma premissa do direito administrativo que nós aplicamos aqui. Quando nós falamos de supremacia do interesse público ou coletivo, quando a gente fala de saúde, que o professor Luiz Felipe colocou aqui também, estamos trabalhando dois conceitos que têm uma aparência de antagonia, mas quando a gente escolhe proteger, né, e aí vem a intervenção estatal, e o professor Olavo trouxe bem o conceito de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Eu não vou me alongar nesse tema, que ele já esgotou aqui, mas é exatamente essa intervenção estatal, se ela é permitida ou se ela é proibida, ou seja, se ela avança, até que ponto ela avança sobre direitos fundamentais restringindo-os. Tá? Essa é a análise primordial para verificarmos se o prefeito, o Estado ou a União, quando decretou aí o lockdown, a quarentena ou o isolamento, agiu com acerto. Então, considerações finais. O professor Lavo colocou muito bem alguns normativos para a gente resgatar aqui as discussões para que possamos acompanhar. O PL 23 de 2020 deu origem à Lei Federal 13979 de 2020. Sobre ela, o professor Lavo colocou muito bem o artigo 3º, inciso 3º dessa lei, que me permitam aqui a leitura dele. Pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos, às liberdades fundamentais das pessoas, conforme o Regulamento Sanitário Internacional. Então, aí ele faz uma norma de reenvio, esse artigo 3º, inciso 3º, da 13979, que dialoga com a nossa Constituição Federal, no artigo
1º, inciso 3º, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, o valor está aqui presente no artigo. Então, sempre que pensamos em intervenção estatal permitida e proibida, lembrar-nos disso. E que o professor Olavo colocou por último, né? Com relação à publicidade, com relação à China, com relação à cooperação internacional, lembrarmos aqui um dos cânones. Não dá para a gente esmiuçar aqui uma aula sobre título 1 de Constituição Federal, não é a nossa proposta, mas é só um aperitivo para as nossas próximas discussões. Os princípios fundamentais, um princípio de ordem internacional importantíssimo, que está subjacente ao debate que o professor Olavo colocou muito bem, de transparência, de publicidade em relação à China, em relação ao Hubei, em relação ao Han, em relação a Pequim, está relacionado à cooperação dos povos para o progresso da humanidade. A Constituição Federal é algo que eu sempre repito aos meus alunos, ela não deve ser lida em tiras. Estamos aqui discutindo lockdown, isolamento, quarentena, mas vejam, a Constituição lida de forma sistêmica, de forma aberta, permitindo essa interpretação ampla, com esse escopo, justamente para contemplarmos o direito internacional que o professor Olavo trouxe, o direito constitucional, e aí a assimetria na federação que o professor Luiz Felipe trouxe, que eu exemplifiquei aqui com municípios, o local, o regional e o mundial, né? Saindo do Estado para a responsabilização, que o professor Olavo até colocou, para o nosso debate ampliar, para a nossa discussão se amplificar. Sempre lembrando que o caminho inicial está aqui. Princípios fundamentais. Título 1 da Constituição, para a nossa discussão, e principalmente, uma última informação que o professor Olavo colocou, é um julgado recentíssimo que está no Supremo Federal, diz respeito a direitos e garantias fundamentais. É uma ADI, uma das ADIs, eu vou deixar o número dela aqui, 6387, 6388, 6389, que diz respeito ao compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para monitorar a produção. Isso, exatamente por conta da Covid, e trazido por uma MP, a 954 de 2020, que está em discussão ainda. Estamos falando aqui de um direito ambulatório, de locomoção, de mobilidade, um direito humano, e a intervenção, se ela é permitida ou se ela é proibida. Vejam, são temas transversais. A DIN 6387, para quem está anotando, 6388, 6389, 6390 e 6393. Autores, para quem estiver anotando, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos PSDB, PSOL e PCdoB. Essas são as minhas considerações finais. Abro para os colegas professores, Luiz Felipe Olavo, e para os demais colegas a participação. Estamos aqui à disposição. Eu vou escrever essa DIN no que o professor mencionou, relacionado a essa questão de compartilhamento de dados, o IBGE, que houve uma ação perante o Supremo, justamente contra o governo federal. Aliás, tanta ação contra o governo federal que a gente perde até a base, né? Mas eu até gostaria de saber e perguntar para o pessoal do canal Aduaneiro, estamos tendo alguns elogios aqui, né? Mas perguntar para o pessoal do canal Aduaneiro se cabe alguma pergunta e mencionar que eu estou aqui com esse amplo roteiro produzido por mim com os professores, com todas as principais legislações a respeito do Covid no Brasil, legislação internacional. E seria um prazer compartilhar. Quem tiver interesse, a gente pode compartilhar para quem tiver interesse, só encaminhar um e-mail. Aí, se quiser depois, sim. Flávia, como você quer fazer? A gente manda e-mail para você? Eu vou colocar aqui já no chat o nosso e-mail, e aí você me encaminha, professor, a legislação, pode ser? Aí quem pedir por e-mail, aí eu encaminho o documento. Bom, temos combinado, então. Temos algum espaço para perguntas? Caso alguém tenha pergunta,
pode colocar no chat, pessoal. Ou pode mandar também por e-mail depois e nós tiramos as dúvidas. Foi muito boa a live, professores. Muito bom mesmo. Bom, acho que não temos perguntas, pelo que eu estou vendo aqui, né? Dois comentários positivos, mas sem perguntas. Aí, professor, se o senhor quiser fazer o encerramento, eu, por mim, já encerrei minha participação aqui. Obrigado. Não, foi ótimo já, encerrando. Essa discussão, os alunos que estão acompanhando, essa discussão tem aporte em direito constitucional, o tema do federalismo, para quem os alunos do professor Olavo, do professor Felipe, que estão nos acompanhando. Então, para os alunos, a teoria da argumentação do Robert Alexis, que o professor Olavo mencionou, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. O artigo da Cielo já está aqui no chat, da professora de medicina social, Rita Barradas Barata, com outro professor colega, ela fez um estudo sobre meningite, e a meningite é endêmica em relação à gripe espanhola, tem esse histórico todo do século XX, e principalmente década de 70 com o regime militar, que os professores colocaram bem. Teoria Geral de Direitos e Garantias Fundamentais. E nós, professores, o professor Luiz Felipe, professor de Constitucional, está à disposição com as suas referências literárias, bibliográficas, suas aulas, seus cursos. Professor Olavo também com Direito Internacional Público, privado, seu curso. Lembrando, quem veio após, se inscreveu após aqui. Eu e o professor Olavo mantemos cursos no canal Aduaneiro, com outros colegas professores, participem desse canal, dessa plataforma, desses cursos. Eu mantenho com o professor Norberto, que me acompanha com Teoria Geral de Direitos e Garantias Fundamentais, esse tema, em aulas específicas. Professor Olavo, por favor, repita o nome do seu curso, para que os alunos que chegaram agora possam localizá-lo lá na plataforma. Bom, não tem tanto a ver com direito internacional público, mas é um curso sobre regulação e investimentos estrangeiros no Brasil, principalmente para empresários, estudantes de direito e advogados que tenham interesse pelo tema, que tenham clientes estrangeiros que venham investir no Brasil, e também tem uma parte sobre como é que funcionam os principais aspectos de investimentos brasileiros no exterior. Mas a gente pretende fazer outros cursos na parte de direito constitucional, de direitos fundamentais. E aí eu também aproveito e para os que estão presentes aqui e compartilho o meu artigo do Jota, né, para quem ainda não viu, Sim. Sobre federalismo, fazendo justamente uma análise entre o federalismo centrípeto, né, e o federalismo centrífugo, né? Recordando que o federalismo norte-americano é um federalismo centrífugo, isso faltou falar, e o federalismo brasileiro é um federalismo centrípeto, ou seja, ele vai em direção ao centro em termos de competências e o outro foge do centro, né? Eu acho que saiu o link do Google, né? Vou encaminhar novamente aqui. Vou encaminhar aqui novamente, deixa eu ver. Pronto, agora foi. Putz, mas agora ficou um pouco... Mas depois vocês encontram um artigo recente meu no Jota, farei outro agora focando nos estados, ok? Então foi um grande prazer a presença de todos, obrigado realmente. Nós que agradecemos, viu? Agradecer ao professor Luiz Foi Felipe, muito nosso bom. convidado. Professor Luiz Felipe. Obrigado a vocês. Muito Agradecer obrigado, ao canal Aduaneiro. Maravilha, foi muito bom mesmo, professor. E vai ficar disponibilizado também a live no YouTube. Daqui um tempinho a gente já está acessando.